Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou estudante de psicologia. Estou no sexto semestre atualmente. E, bom, hoje eu vim compartilhar com vocês um conteúdo, claro que eu sou suspeita para falar, mas bem interessante, que é sobre a visão da loucura, numa abordagem existencial, né, numa visão existencial. E esse é um assunto que eu venho pesquisando, que eu venho estudando, participei de alguns grupos de estudos que tinham como objetivo falar tanto de uma psicoterapia, de uma psicologia existencial, como também da loucura nessa visão existencial. Mais especificamente, cheguei a participar de grupos de estudos sobre antipsiquiatria, que não deixa em nenhum momento de trazer essa visão existencial da loucura, né? Mas não sou especialista, não estou muito longe ainda de saber muito sobre o assunto, mas o básico que eu sei, eu já vi um grande valor nisso para poder compartilhar aqui com vocês, já que é um assunto que dificilmente é divulgado dentro do campo acadêmico, né? Dentro da faculdade, enfim. A visão existencial, ela não é muito difundida, né? A gente vai ter ali a predominância de visões psicanalíticas, comportamental, mas a existencial não tanto assim, né? Ela é dada ali junto com a humanista, apesar de não serem a mesma coisa, a visão humanista e existencial são coisas diferentes. Mas enfim, hoje eu vou trazer aqui um pouco mais sobre a questão da loucura, da insanidade mental, e mais especificamente sobre a psicose, sobre essa quebra com a realidade que também ali está dentro da esquizofrenia, né? Bom, para iniciar, eu quero só fazer aqui um adendo, né? Uma revisão, acho que seria o mais certo dizer, sobre o termo existencial. O que que a gente quer dizer quando algo é existencial, né? Deixa eu só beber minha aguinha aqui para dar uma refrescada na garganta. Quando a gente fala de uma visão existencial, a gente está falando da experiência humana que lida ali, né, de uma forma generalizada, né, ou seja, todos os seres humanos nessa experiência de ser humano, vai lidar com o que a gente chama de dados existenciais, que são, por exemplo, a finitude, né, não só da morte, mas como o fim de todas as coisas, que são coisas que acabam gerando a angústia para esse ser humano. Você ter a ideia de que não só você vai chegar a um fim, mas as pessoas que estão ao seu redor também, e as coisas, as relações sempre tendo um fim, né? Também a questão da culpa, da necessidade de fazer escolhas, de não saber quais caminhos sua vida poderia ter levado se você optasse por outras escolhas. Isso gera muita angústia no ser humano, né? Ter que ser livre para realizar suas escolhas, para ter que lidar com possibilidades e também enfrentar aí a questão da finitude, que são coisas que fazem parte de todo ser humano, é inerente à existência humana você lidar com essas questões, né? E dentro disso vai surgir alguns sentimentos, como eu já falei, a angústia, mas também o desespero, a raiva, o medo, que são coisas que estão aí relacionadas com esse ser humano que é lançado no mundo e que vem sem nenhum manual de instruções, mas que precisa lidar com isso, precisa lidar com essa realidade, que ele não sabe o porquê está vivendo essa realidade, não sabe para onde vai depois que morre, ou seja, a gente não sabe, a gente não faz a mínima ideia do porquê que a gente tem que passar pelas coisas que a gente vai passar e que a gente passa, que são os dados da existência. Então, por esse ser humano que é racional, né, digamos assim, que tem essa necessidade de entender as coisas e de colocar as coisas em caixinhas para poder, né, digamos assim, que amenizar essa frustração de não entender o mundo,
O ser humano que tem esse raciocínio mais lógico, ao se deparar com o mundo e com uma realidade que não tem uma ordem, que não tem uma organização, bem ao contrário disso, né? A gente não consegue controlar as circunstâncias da vida, as circunstâncias existenciais, e por isso a gente se depara com um absurdo, né? Tem um autor bem interessante que é o Albert Camus, que vai falar sobre isso, sobre o sentimento do absurdo, que é essa junção de um ser que precisa é, classificar as coisas para tentar superar essa angústia de não entender a existência, e ele se depara aqui com um mundo totalmente desorganizado, que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você tem que saber que um dia você vai morrer e simplesmente vai deixar de existir, o que é algo bem absurdo. Então, quando se junta esses dois aspectos, se dá esse absurdo, né? E é isso que é existencial, é quando a gente está falando desses aspectos da experiência humana, com o sofrimento, por lidar com esses dados da existência, tá? Então, existencial engloba tudo isso que eu acabei de falar. E bom, como que a gente vai juntar isso com a ideia da loucura, né? O que que é uma loucura numa visão existencial? É uma pessoa que não desenvolveu ali uma capacidade para lidar com esses dados existenciais que todo ser humano passa, né, em vários momentos da vida a ter que lidar. Então, é uma pessoa que não se desenvolveu suficientemente para poder enfrentar esses riscos da vida, essas questões que nos rodeiam, né? A morte, o medo, a culpa, a necessidade de fazer escolhas, enfim. Foi uma pessoa que não conseguiu ali se organizar na sua própria identidade para poder enfrentar isso como a maioria de nós consegue, né? Claro que ainda assim com muito sofrimento, muito medo também, mas que o mínimo ali a gente consegue. A loucura vai se enquadrar nesses casos de pessoas que realmente não conseguiram estabelecer essa, essa solidez para poder estar enfrentando essas questões. A gente vai ver isso com mais detalhes, né? Mas para eu falar sobre isso, eu vou usar aqui um livro, né? Que tudo que eu falar aqui é baseado nesse livro, que é o Estudo Existencial da Sanidade e da Loucura. É, o título propriamente dito é O Eu Dividido, do autor Ronald Lang, que ele é um psiquiatra, psicanalista. Sim, ele é psicanalista, apesar de a gente estar falando de uma visão existencial, a gente sabe que a psicanálise contemporânea vai estabelecer uma boa ligação aí com essa visão existencial também, né? Então, ele traz aí no livro essa visão da loucura e também sobre como se dá esse processo psicótico nessa visão existencial, né? Como que a pessoa ali começa a ter os delírios e as alucinações. Tá? E tudo isso a gente vai tratar aqui hoje. Eita. Então, o livro aqui, para vocês verem a carinha do livro, é o Eu Dividido, Estudo Existencial da Sanidade e da Loucura, tá? Pode ver até que a coleção Psicanálise, como eu já falei, tem um diálogo muito grande, não com uma psicanálise clássica freudiana, não, nesse aspecto ela se difere bastante, mas numa psicanálise mais contemporânea, o Winnicott, por exemplo, a gente vai ver muitos paralelos e um diálogo que a gente consegue estabelecer fortemente. Só que o livro está falando mais de um aspecto existencial mesmo, que se baseia ali nos existencialistas, né, como a gente pode ver aqui, nos autores presentes na bibliografia, a gente vai ter ali a psicanálise, a gente tem o Freud, a Melanie Klein, o Winnicott, e também os autores existenciais, que é o Heidegger, o Sartre, o Bzwanger, o Merleau-Ponty, tá? Tinha outros autores também na bibliografia, só que eu coloquei os mais famosinhos, assim, para ter uma ideia de que galera que o Ronald Lang estava aí se aprofundando, pegando ideias, enfim. E essa ideia que a gente vai ter agora explanada aqui, ela é própria, né? Própria entre aspas, né? Nenhuma ideia é própria de ninguém, mas ela
ela veio com base de muitos estudos, de muita leitura que o Ronald fez desses autores e de outros também, mas ele diz, né, no prefácio que ele não pegou uma ideia, por exemplo, sei lá, do Heidegger e traduziu para o que é a loucura na visão do Heidegger. Não é isso, né? Ele não pegou um autor existencialista e fez essa ideia na loucura existencial. Não, não foi isso. É algo que ele mesmo desenvolveu a partir, claro, de leituras, assim como todos os outros autores fazem a mesma coisa, né? Mas enfim, vamos lá. É, agora eu vou falar sobre a visão existencial. Ahn, como que é o olhar partindo do psiquiatra e do psicólogo para uma pessoa em sofrimento ali que está claramente apresentando alucinações, delírios, como a gente vai olhar para isso, tá? Na visão existencial. Primeiro, a gente tem. Peraí, deixa eu só beber um pouquinho de água. Primeiro, a gente tem que entender é, como que a gente está olhando para esse ser humano, né? Tudo que a gente vai olhar tem diversos pontos de vista que a gente pode olhar, né? Diversos ângulos que a gente pode olhar para esse objeto. Se eu pegar uma garrafa, por exemplo, se eu olhar lá de cima, eu vou ver a tampa, né? E uma tampa não me diz muito sobre toda a estrutura da garrafa, né? Se eu olhar para a parte de baixo, eu vou ver algo bem diferente da tampa, é a parte de baixo da garrafa, ou seja, é uma visão diferente do mesmo objeto. Mas existem maneiras de se olhar para esse objeto que vai destacar uma ou outra característica desse objeto, mas que não irá ver o objeto de maneira completa, né? Isso também é a mesma coisa para o ser humano. Se a gente olha para o ser humano com uma visão mais orgânica, ou seja, a gente quer olhar os processos mentais, os processos orgânicos, os neurônios, o negócio lá de neurotransmissores, essa parte mais biológica, a gente está olhando o ser humano por um ângulo, né? Por um ângulo mesmo, por um tipo de visão, por um ponto de vista. Agora, se a gente quer olhar para o ser humano entender e compreender esse ser humano, compreender o conteúdo que ele fala, as coisas que ele diz, a gente vai ter que olhar para um ser humano ali trazendo ali no combo sentimentos, medos, angústias. Então é uma visão humana, não uma visão orgânica, né? Não existe certo ou errado. Uma visão não significa ser mais certa ou melhor do que a outra. O que vai depender do seu objetivo. Se seu objetivo é meramente classificatório e de encontrar sintomas para medicação, por exemplo, o mais correto é você olhar para o orgânico, né? Você precisa ter essa objetividade, né? Enquanto que se seu objetivo é compreender aquele ser humano, compreender o que ele está te trazendo, é importante estabelecer uma visão humana para reconhecer, como eu falei, seus medos, suas angústias, sua ansiedade. Então, tem que se escolher um tipo de visão, um ponto de vista correto para ser compatível com o que você quer, com o seu objetivo, né? E agora uma foto bem aleatória de um elefante, porque é legal até fazer aí uma ligação, um paralelo aí com aquela fábula do elefante e os cegos, né? Se eu não me engano, é esse o nome. Que se você, né, pegaram, né? A fábula diz que pegaram alguns cegos e colocaram eles para ficar com uma parte diferente do elefante. Então, um ia ficar ali com as patas, o outro com uma tromba, o outro com as orelhas, outro com o rabinho, e falaram para eles apalparem e tentarem descrever como eles achavam que era esse animal por completo, né? Lembrando que eles eram cegos. Então, cada um apalpou ali a parte que ficou e depois eles descreveram como eles imaginavam que seria esse elefante, esse animal por completo, né? Então, a gente vai ver que o carinha lá cego que ficou com o rabinho do elefante, ele
ele imaginou um animal totalmente magro, né? Porque o rabinho do elefante é bem fininho, né? Então, um animal magro, um animal frágil, fraco. Enquanto que o que pegou na tromba falou: eita, o negócio é potente, né? Assim, ele conseguiu ver que tinha uma espessura. é, Já o que ficou na pata viu o tamanho da pata, e falou: realmente é um animal também de porte grande. Ou seja, cada um foi tendo visões diferentes do mesmo animal, né? Então, isso nos mostra o quanto que ficar em uma parte, ali, um ponto de vista, nos dá uma noção diferente do que ir para outro ponto de vista. Como eu disse, isso não é errado, não é certo, é o que precisa ser feito conforme o seu objetivo com aquele estudo, com aquele atendimento, né? Então, se o seu atendimento visa olhar para o ser humano, compreender a sua existência, quando a gente está falando aqui de uma visão existencial, você quer saber como é a existência para aquela pessoa, você precisa compreender o ser humano e esquecer claro que não esquecer completamente, porque a gente sabe que medicação, essas coisas são essenciais, principalmente com casos esquizofrênicos. Sem a medicação, a gente não consegue fazer um atendimento, né? Ainda mais se for uma esquizofrenia bem grave, né? Com muitos delírios, muitas alucinações, você não consegue conversar com a pessoa. Então, a medicação é importante. Só que na hora que você quer compreender esses conteúdos, é importante que não se apegue a sintomas, à doença, e sim ao conteúdo do que está sendo trazido. E a gente vai falar mais disso. Deixa eu só beber água aqui. Na psicopatologia, a gente tem muito uma tendência classificatória, uma visão orgânica, que vai olhar ali para os seus comportamentos, vai ver isso como sintomas de doença e vai te classificar com algum papel, né? Ah, o cara chegou apresentando é, sintomas persecutórios, ou seja, ele falava que, sei lá, o chefe dele estava perseguindo ele, estava querendo, sei lá, descobrir os segredos dele, e todo lugar que ele ia, ele sentia que o chefe estava atrás dele, enfim. Aí você olha o que o cara está falando, você fala, esquizofrenia persecutória e aí toma tal remédio. Beleza, é isso. A gente tem isso, né, na psicopatologia. Claro que hoje em dia as coisas estão mudando, com um olhar mais psicodinâmico, né, dos psiquiatras, então não dá para generalizar. Mas a psicopatologia, ela vem com uma intenção classificatória de você poder ver qual é a doença que a pessoa tem, o transtorno, enfim. Só que quando a gente faz isso, a gente esquece de algo muito importante, que são os sentimentos, os medos e os desejos, né? Essas coisas passam a ser excluídas. E eu coloco até mais uma coisa que é o contexto, né? O Ronald Lang, o autor desse livro que eu estou trazendo como base, como ele era psiquiatra, né? Ele atendia, né, alguns esquizofrênicos e ele percebia que às vezes chegavam esquizofrênicos para ele, que ele não conseguia encontrar, que a pessoa chegava com uma ficha, que ela já tinha passado por outros psiquiatras. Então, ela já chegava com uma ficha de que outros psiquiatras escreveram lá, que a pessoa tem tal, tal sintoma. Só que daí a pessoa chegava para ele e ele não conseguia encontrar esses sintomas. Ele não conseguia, ele parecia que não existia, ele não conseguia encontrar. Então ele se perguntava, pô, será que eu que sou um péssimo psiquiatra que não consigo ver o que o outro viu? Ou será que esse cara tá fingindo, né? Mas daí ele passou a perceber que, na verdade, de consultório para consultório, os sintomas, né, da esquizofrenia, eles podem alterar. Então, às vezes, na presença de um psiquiatra, a pessoa fica mais ansiosa e começa a ter sintomas catatônicos, né, com as mãos, maneirismos, enfim. E já com outro psiquiatra, ele não se sente tão ansioso, ele se sente mais confortável e não vai apresentar esses sintomas. Então, o contexto é muito importante. E saber que não somos neutros, né? Nunca seremos neutros. A nossa presença já vai provocar alguma coisa diferente ali. Então, quando se vê uma psicopatologia classificatória, não tem essa ideia, né? Como se está analisando ali o ser humano neutro.
né? Sendo que ele está em um ambiente, na presença de alguém, sendo influenciado, enfim. Vamos lá. Ou seja, sintomas são expressões de uma existência. É isso que uma visão existencial vai falar. A gente não vai olhar para esse delírio, para essa alucinação, e vai falar: ah, ok, então isso é sinal de esquizofrenia. Ponto. Não, a gente vai tentar explorar o que tem por trás desse delírio, o que tem por trás dessa alucinação, e tentar compreender o conteúdo, o sentido disso para aquela pessoa. Essa é a chave, é você compreender o sentido daquilo que está sendo dito para aquela pessoa, né? E para isso a gente precisa manter uma atenção do que está sendo dito, né? Então, aqui, ó, esse trecho eu peguei lá do livro mesmo. Quando alguém está falando algo, enquanto isso, estamos tentando encontrar alguma anormalidade na fala, imaginando como as células cerebrais, é bom, cerebrais estão naquele momento, relacionando a história socioeconômica com o que a pessoa está dizendo. Nenhuma dessas opções ajudam para que você realmente compreenda o que a pessoa está dizendo naquele momento. Então, quando a gente se prende muito, como eu falei, naquela questão orgânica, de, mas ele está falando isso porque o neurotransmissor tal está sendo ativado. Enfim, quando você já está pensando nesses aspectos, você já esqueceu a pessoa que está na sua frente, né? Então, é preciso se manter numa relação humana e compreender o conteúdo que está sendo passado. Aqui a gente tem uma frase do Ronald que eu acho o máximo, que ele fala muito bem sobre isso que a gente está falando. O esquizofrênico está desesperado, ou simplesmente sem esperanças. Jamais conheci esquizofrênico que afirmasse ser amado como um homem, por Deus, Pai, ou pela Mãe de Deus, ou por quem quer que fosse. Ou ele é Deus ou o demônio, ou se encontra no inferno, afastado de Deus. Quando alguém diz ser irreal ou afirma estar morto com toda a seriedade, expressando em termos radicais a verdade nua de sua existência, conforme ele a sente, este alguém é insano. Ou seja, a gente vai olhar para a pessoa que está ali tendo uma alucinação, de que, sei lá, que a mão está pegando fogo, e falar, pô, esse cara é doidaço, esse cara é muito louco. Só que a gente esquece, né? Às vezes a gente não tem noção que essa alucinação ela saiu de algum lugar. Por que que é fogo? Por que que é na mão? Então a gente vai investigar isso para a gente poder ver qual que é a expressão de existência que a pessoa está querendo nos passar nessa comunicação enigmática, porque os sintomas psicóticos eles são enigmas. A pessoa ela não fala de uma maneira literal. Ah, estão querendo me matar. A gente sabe que não estão querendo matar, mas o que significa a pessoa achar que estão querendo matar ela? Então, ver por trás de um enigma, ver por trás de um símbolo o que está querendo ser dito. É uma forma de comunicação, né? Bom, processo psicótico. Agora a gente vai entrar no grosso do negócio, que é como se formam essas alucinações, esses delírios na visão existencial, tá? Que é a quebra ali com a realidade, enfim, com a psicose mesmo. Primeiro, a gente tem que entender dois termos: a segurança ontológica e a insegurança ontológica. Essas coisas aqui, segurança ontológica e insegurança ontológica, primeiro, vamos entender o que que é ontológico. Quando a gente fala de ontologia, de ontológico, é um termo que vem lá da filosofia, que, assim, de uma maneira bem grosseira mesmo falando, vai ser um estudo sobre aquilo que engloba o ser humano sendo o ser humano. A gente sai daquela pergunta clássica da filosofia de o que é ser humano para como é ser humano. Então, como é ser humano nessa existência, nessa experiência humana que a gente está exposto, como eu já falei, com as questões de morte, de culpa, de escolhas, de não ver sentido na vida, enfim. Como é o ser humano diante dessa experiência, né? E como o ser humano se vê perante essa existência. Então, vai ser ali um estudo que vai ver o ser humano interagindo
com a existência, é a ontologia. De uma maneira bem grosseira assim mesmo, tá? Só para ter uma ideia. Mas é essa relação do ser humano consigo mesmo perante a existência, perante a vida e sendo ser humano, né? E quando a gente fala de segurança ontológica ou de insegurança ontológica, a gente está falando de coisas que são adquiridas ali nos primeiros meses de vida, tá? Então, manter isso em mente. São coisas, essa segurança ontológica e insegurança ontológica, são coisas que a gente vai adquirir ou não nos primeiros meses da nossa vida. Tá, segurança ontológica. Primeiro, quando a gente está falando de segurança, a gente não está falando de autoconfiança, de se sentir seguro para, sei lá, pra falar em público, ou de autoestima, não é isso. Tá? A gente está falando de uma segurança ontológica. Uma pessoa que conseguiu adquirir uma segurança ontológica, ou seja, que o ambiente ali, os primeiros meses de vida, propôs para ela, propôs não, mas colocou ali para ela uma sustentação em que ela conseguiu se desenvolver e desenvolver uma ideia de uma identidade própria, a gente vai perceber que isso vai depender muito da família e do ambiente que a pessoa nasce. Mas a segurança ontológica, ela é um senso da própria identidade e a dos outros. Também tem uma noção de permanência e confiança nos processos naturais e se vê como uma pessoa vive e completa. Ou seja, foi uma pessoa que conseguiu, ali, por meio do ambiente, se tornar uma pessoa que se sente viva, que se sente real e que tem um próprio senso da identidade e dos outros. Ou seja, ela tem noção de quem ela tem noção que ela não é os outros, ela consegue fazer essa separação entre eu e mundo. Ela tem noção, principalmente, do próprio corpo, ela sabe que suas mãos, que seus pés são parte integradora dela, ou seja, ela se forma um ser integrado, um ser completo, e ela sabe disso, né? Às vezes a gente fala assim, não, porque para eu ser completa eu preciso arrumar um marido, ter filhos, ou sei lá, o homem, preciso arrumar uma mulher e ter filhos. Mas não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de literalmente se sentir completo, de sentir uma identidade sólida e de saber que é um ser humano separado dos outros, tá? É algo muito mais profundo e mais existencial, né? É até difícil às vezes compreender o que é essa sensação de que a gente está falando, né? Mas é algo bem mais profundo e bem mais completo, tá? A noção de permanência e confiança nos processos naturais, a pessoa entende os ciclos da vida, a morte, o renascimento, não, mas os ciclos da vida, a, as circunstâncias da existência que estão alterando, o devir da vida, ah, e ela não teme isso. Claro que sempre a gente vai temer um pouco as coisas da vida, é, essas coisas existenciais, só que no caso dessa pessoa, ela enfrenta isso, ela conseguiu desenvolver a capacidade de enfrentar esses altos e baixos, né? Então, ela se vê como uma pessoa viva e uma pessoa completa e uma pessoa real, né? Isso é importante. E a insegurança ontológica ela é o oposto de tudo que eu acabei de falar, né? A insegurança ontológica também vai depender ali do ambiente que essa pessoa viveu nos primeiros meses da sua vida, ah, o apoio que ela teve, o suporte que ela teve, e se esse suporte não foi bom o suficiente, ela vai desenvolver essa insegurança ontológica, que é não se sentir real ou vivo, ou seja, a pessoa não tem aquela ideia da sua própria identidade, ela não tem a ideia de ser integrada, muito pelo contrário, ela se sente desintegrada, não se sente viva, e a gente está falando de literalmente se sentir uma pessoa morta, sentir que não tem vida, sentir o seu corpo desencarnado, que a gente chama, que é como se seu corpo não fosse parte de você mesmo. Autonomia e identidade instável, né? Não tem uma autonomia, não consegue se colocar,
não sabe quem ela é, às vezes acaba confundindo ela com outros, sente que os outros podem invadi-la, sente que os outros podem olhar através dos seus pensamentos e se sente completamente exposta e completamente em perigo, né? Sem continuidade temporal, seu eu divorciado do corpo, como eu falei, essa sensação de desencarne, de não pertencer ao seu próprio corpo. É uma pessoa que vai ter muita dificuldade para enfrentar as questões existenciais por se sentir em perigo. Porque pensa comigo, a pessoa não sabe quem ela é, às vezes se confunde com os outros, não se sente vivo, não se sente real, é totalmente instável. Como que essa pessoa vai se sentir segura no mundo? Ela sente que o mundo é uma ameaça para ela, né? E nesse caso de insegurança ontológica, a gente vai ter três principais ansiedades que vão nos ajudar a entender um pouco mais dessa insegurança ontológica, que é um termo difícil de se compreender. O próprio Ronald fala que é muito difícil para uma pessoa segura ontologicamente compreender o que é esse sentimento de ser inseguro ontologicamente. Algo que para a gente não consegue nem imaginar. Como assim a pessoa não sabe que ela é separada dos outros? Como assim a pessoa não se sente pertencente ao próprio corpo? Que doideira é essa? É muito difícil realmente para a gente que tem essa segurança em entender o que seria isso, né? E então a gente tem três ansiedades que estão ligadas a essa insegurança. Que primeiro é a absorção. A absorção, ela fala sobre esse medo que essa pessoa em segurança ontológica tem de se relacionar com as outras pessoas, por justamente não ter sua identidade e autonomia estabilizadas. Então, ela tem medo de se relacionar com os outros porque ela sente que o outro pode destruir ela, ela sente que ela pode ser dissolvida pelo outro, né? Então, ela não está segura em si, não está segura no seu corpo, vai entrar em contato com outra pessoa, ela acha que ela está muito vulnerável para esse ser humano que se sente completo invadir ela, né? Então, ela vai temer absurdamente essa relação, porque ela sente que ela vai ser absorvida dentro dessa relação. Então, ela vê o outro como uma ameaça, né? Diante disso, ela vai desenvolver alguns mecanismos de defesa, como, por exemplo, o isolamento. Ela vai começar a se isolar, de contatos sociais, só que a gente está falando de um isolamento que não é nem tanto físico, de tipo, a pessoa vai ficar só dentro da casa dela e não vai sair para festa de sexta-feira. Não é só isso que a gente está falando. A gente está falando também de isolamento psíquico. A pessoa passa a se isolar em sua própria mente, nos seus próprios pensamentos, consigo mesmo, para estabelecer uma relação consigo mesmo, já que ela não pode estabelecer com os outros. Então, ela vai ali cada vez mais se isolando dentro da sua própria mente e não compartilhando o seu mundo com os outros, né? Então, ela se fecha. Então, tá no nome, né? Uma ansiedade de absorção, ou seja, o medo de ser absorvido. E isso pode ter muito a ver com algumas alucinações que essa pessoa pode passar a ter, que é, por exemplo, imagens de ser enterrado, de se sentir pegando fogo, como eu tinha citado. São tudo imagens que refletem esse medo de ser absorvido e destruído, né? A pessoa tá ali sentindo que seu corpo tá pegando fogo, sentindo não, né? As pessoas falam, meu corpo tá pegando fogo, né? Em certos delírios, alucinações. Meu corpo tá pegando fogo. Então, o que que tem por trás dessa fala? Tem um sentimento de estar sendo destruído, de estar sendo absorvido, né? E a gente vê que isso é uma expressão existencial, né? A pessoa não se sente segura no mundo, sente que todos são uma ameaça e que isso vai destruir ela. E ela nos diz isso através de uma imagem que é o fogo consumindo seu corpo, né? No caso da implosão, é bem parecido. Eita, passei aqui. Eita. No caso da implosão, é bem parecido, só que é uma questão da pessoa se sentir vazia por dentro. Ela sente que não tem nenhum conteúdo dentro dela e que o outro pode invadir esse conteúdo e preenchê-la. Ela teme muito fortemente isso. Então, novamente, ela vai se isolar, né? Vai se isolar e principalmente vai evitar o contato com coisas vivas e reais. Aí a gente pode ver até uma tendência a se aproximar de coisas mortas,
ou até mesmo de animais, porque de animais, de objetos que não apresentam essa grande vida, assim, né? Se ela tá junto com uma pessoa que se sente viva, que se sente completa, ela acha que essa pessoa pode preencher ela e ela tem medo disso. Então, se aproximar de objetos, de coisas mortas, para amenizar essa angústia, essa ansiedade do medo de ser preenchida, né? E dentro disso também, a gente vai ter a petrificação. A petrificação é quando a pessoa, ela, por medo de ser invadida, destruída pelo outro, ela passa, ou primeiro, ela faz do outro um objeto, ela começa a ver o outro como um objeto, então ela começa a ignorar, ou às vezes realmente tratar o outro como um objeto, como se aquilo não fosse real, na cabeça das pessoas não são reais, enfim, é um mecanismo que ela tem para se defender dessa ameaça. Ou ela se faz de objeto primeiro, né? Ela vivencia um aspecto de morte em vida, se faz de morto, né? A gente pode ver isso numa esquizofrenia catatônica mesmo, que a pessoa, você colocar ela sentada ali, é capaz que ela fique horas e horas e dias sentadas ali, de olho fechado e sem se mexer nada. É um estado totalmente apático. A pessoa vira um objeto, porque ela quer ali se proteger dessa invasão do outro, né? Então, antes mesmo que o outro possa torná-lo um objeto, ela se torna um objeto primeiro, né? Essas são as ansiedades. E também uma coisa que é bem interessante dizer que essas imagens, como eu falei, do fogo, de ter conexão com esse medo de ser destruído e absorvido, ele se apresenta até mesmo nos sonhos, até de pessoas com segurança ontológica, né? Então, a interpretação de sonhos ali na psicanálise pode até ter a ver um pouco com isso, né? O que que significa você sonhar que você está sendo enterrado numa areia movediça? Você está se sentindo sufocado, está se sentindo é, sufocado e sem poder de tomar uma posição na vida, enfim, né? Então, essas imagens têm muito a ver com isso também. São maneiras de explicar ali sensações, sentimentos, né? E as alucinações não deixam de ser a mesma coisa. E agora, deixa eu só ver aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre realmente esse aparelho psíquico, digamos assim, emprestando o termo do Freud, mas esse sistema psíquico que vai se dar num processo de psicose, né? Então, como eu falei, a pessoa se sente segura, se sente constantemente ameaçada pelo mundo, ela acaba se isolando dentro de si, e quanto mais ela vai se isolando dentro de si, dentro da sua própria mente, ela é dividida em dois. Seria a sua mente, que é o seu verdadeiro self, e o seu corpo, que é o seu falso self, né? Nessa separação, a gente vai ter uma sensação de ser desencarnado, como eu disse. Então, a pessoa vai sentir que o corpo dela não pertence a ela, e sim aos outros, porque assim, a pessoa tem a mente é ela. O que está fora da mente é o que está fora, é o exterior, é os outros, é o corpo dela, é tudo que está fora. Então, ela tem essa sensação de não pertencer ao próprio corpo, e a gente vai ver que esse corpo, que vai ser o que está em contato com os outros, vai ser um meio dela de se estabelecer socialmente, de entrar em contato com a realidade, né? Só que enquanto a sua mente, o seu verdadeiro self, que está isolado, não vai entrar em contato com a realidade de maneira alguma, né? Então, são hiperconscientes também, porque quando você tem essa sua mente separada do seu corpo, você, no seu verdadeiro self, que é a mente, você passa a observar esse corpo, observar esse falso self, e você se torna totalmente hiperconsciente, porque as sensações do seu corpo não são suas, já que você não sente que o seu corpo é seu, as sensações não são suas, mas você as observa. Então, hiperconsciência aí, né?
O falso self como uma segunda pessoa, é uma coisa repartida. Mente, a pessoa, o corpo é aquilo que ela vai usar, aquele que ela vai usar, porque é como se fosse uma outra pessoa, para estabelecer suas ligações sociais, né? E o verdadeiro self cada vez mais fantasioso. Ou seja, quando a pessoa se isola, né, na sua própria mente, não entra em contato com a realidade, ela vai tornando essa mente cada vez mais fantástica, no sentido de ser fantasiosa e de a partir daí acontecer os fenômenos alucinatórios e delirantes, que estão bem separados da realidade. Porque a pessoa não entra em contato com a realidade. O que vai entrar em contato com a realidade vai ser o seu corpo, o seu falso self. Então, para a gente entender melhor, vamos olhar aqui para esse negócio aqui que eu fiz, esse desenho, né, para a gente visualizar isso melhor. Então, tem lá a mente, que é o verdadeiro self, que é algo que está isolado dentro de si, e o corpo, né, que entra aí tanto o corpo, literalmente falando, como também essa coisa que vai entrar em contato com os outros, que é o que vai se comunicar, que vai conversar, que vai, enfim, agir, se comportar. Esse é o corpo, é o falso self. Essa mente, que é o verdadeiro self, ela não entra em contato com o mundo, ou seja, ela vai se tornando cada vez mais fantasiosa. Se você não tem contato com a realidade, isso se torna cada vez mais cheio de fantasia, de realmente coisas que não fazem parte da realidade. Essa mente se torna o observador, enquanto o corpo, esse falso self, se torna o observado. E o que acontece quando a gente acaba sendo muito, observando muito nossas ações, nossas atitudes, nosso comportamento, né, hiperconsciência, o que acontece? A gente perde nossa espontaneidade. E é esse motivo que faz com que o comportamento dessas pessoas passem a ser comportamentos estranhos, excêntricos, né? Que isso se dá principalmente ali no começo de uma manifestação esquizofrênica, né? Quando a pessoa está começando a mostrar os sinais, a gente vê uma diferença no comportamento dela, comportamentos mais excêntricos. Então, isso se dá por essa falta de espontaneidade. E esse falso self, ele vai ser aquilo que querem que ele seja. É a coisa, é aquela parte que vai entrar em contato com a realidade, que não é propriamente a pessoa em si, mas é como se fosse um objeto das pessoas, né? Daqueles que o cercam. Então, essa pessoa, ela passa a criar esse mecanismo de criar esse falso self para entrar em contato com a realidade e esse falso self ele vai ser moldado de acordo com o que a sociedade, do que pedem para que ele seja, né? Então a gente vai ver casos, né, de que a mãe sempre falou para a criança ser do jeito que ela queria. Então a gente tem um caso, por exemplo, de um menino que o próprio Ronald traz no livro, um menino assim, 18 anos, que começa a ter alguns comportamentos excêntricos na escola não, na faculdade, ele era estudante de filosofia, e ele passa a ter alguns comportamentos excêntricos, o seu professor percebe isso, comportamentos como usar uma capa preta para assistir a aula, é, ter uma fala totalmente baseada em citações de autores, de filósofos, e andar com uma bengala. Ou seja, um menino assim que tinha um comportamento diferenciado, bem peculiar. O professor nota isso, indica o menino para o psiquiatra. O pai fala que não, que o menino é normal, que isso é coisa de adolescente, mas daí vai no psiquiatra e, através das consultas ali com o Ronald, o autor do livro, o Ronald percebe que aquele menino ele sempre foi o que a mãe pediu para ele ser. Ele aprendeu desde pequeno a interpretar papéis, a se fazer de um modo que agradasse a mãe, que agradasse o pai. E até mesmo quando essa mãe morre, ele se sente perdido e ele passa a assumir a figura da mãe, o papel da mãe na casa. Então ele passa a fazer os mesmos hobbies que a mãe fazia, fazer as mesmas atividades que a mãe fazia, lavar roupa,
cozinhar, fazer compras, coisas que só a mãe dele fazia. Ele passa a fazer isso. Isso é reconhecido como algo bom pelo pai. Não, o menino nota 10, olha, né, me ajudando em casa, igual a mãe fazia. Sendo que, na verdade, ele estava assumindo um papel de ser a mãe dele, porque sempre foi a mãe dele que falou para ele como ele deveria ser, o que ele deveria fazer, e quando ele fazia o que era pedido, ele era aprovado, enquanto que a sua autonomia era totalmente é, ignorada, né? Então ele foi sempre aprendendo a cumprir papéis e esse se deu a formação do seu falso self e quando a mãe morre, realmente ele se sente perdido e na faculdade começa a interpretar esse outro papel dessa pessoa que anda com uma capa preta, com uma bengala e falando citações de autores, porque ele não consegue ser ele próprio, ele nunca aprendeu a ser ele próprio. Então, é uma maneira que ele tem de se proteger, até porque daí ele fala que ele se sentia totalmente vulnerável sendo ele mesmo, né? Nunca foi encorajado a ser ele mesmo. Então, quando ele está interpretando um papel, ele passa a se sentir mais seguro, porque se ele for criticado, se ele for ofendido, se ele for machucado de alguma forma, não é ele que está sendo, é o papel que ele está interpretando. Então, a gente vê uma criação aí de uma camada dele, que é o seu falso self, que é esse método, esse papel que ele interpreta para lidar com o convívio social, né? Por medo de expor o seu verdadeiro eu. Então, como foi dito, a pessoa que tem essa insegurança ontológica vai temer muito fortemente o mundo e por isso vai se esconder por trás desse falso self. Só que nisso existem algumas emoções que estão presentes, né? Por exemplo, o medo, a raiva e a ansiedade. O medo, porque quando você teme alguma coisa, quer dizer, quando você não consegue ser você mesmo, você tem que vestir aí uma capa, uma máscara, é porque você teme alguma coisa, você tem medo de algo acontecer com você. Então, por isso que a emoção aí é o medo. E também a raiva, porque quando você teme alguma coisa, você também tem raiva disso. Pô, existe aí alguma coisa que está me impedindo de ser eu mesmo. Então, há uma raiva, né? Há uma raiva nisso. E uma ansiedade, porque você vai ter que continuar aí com esse falso self, equilibrar esse medo, essa raiva. Só que o que acontece? Muitas vezes essa raiva, ela expele, ela sai para fora. E é aí que a gente vai ter o aparecimento da psicose em si, né? Então, muitas vezes a gente tem aqueles discursos, por exemplo, tem aquele caso, né, que é bem famoso do Morre Diabo, né, que virou até um meme e tal, que ele era um cara que matou a própria mãe e ele alegava, a todo momento ele alegou pro advogado e tal, que a mãe dele queria matar ele. Ele claramente tinha esquizofrenia, mas é muito comum a gente ver esses casos de pessoas falando que tem alguém querendo matar ela, que a mãe tá querendo matar, que não sei quem tá querendo matar ela. Isso a gente vai ver aqui nessa visão, que é um, é quando essa raiva, por não poder ser quem se é expelida para fora. A pessoa sempre temeu, a pessoa nunca foi encorajada a ser quem ela era, então ela sempre se escondeu. E ela vai nutrindo essa raiva tão grande que chega uma hora que isso rompe, e rompe de uma maneira fantástica, com esses discursos enigmáticos, dizendo que tal pessoa queria matar ela. E o que ela quer dizer com querer matar ela não é o literal, não é o modo que a gente sente, que a gente vê isso de ser algo literal, mas é algo figurado, né? Algo que a pessoa, a mãe dessa pessoa, estava não permitindo que essa pessoa fosse autônoma, não permitindo que essa pessoa expressasse a sua autenticidade, por isso ela sentia que ela estava sendo morta realmente por essa pessoa, e ela fala disso dessa maneira, falando que tal pessoa queria matar ela. Então, você percebe que não é um sentido literal, né? Mas é uma sensação de realmente estar sendo vítima de alguém, estar sendo morto por alguém. E também tem outras manifestações dessa raiva, como, por exemplo, a pessoa passa a ser a outra pessoa que ela tem a raiva, né? Então, ela começa a se vestir como outra pessoa, a falar que é a outra pessoa, por exemplo.
A pessoa não tinha uma raiva pela mãe, ela começa a usar as roupas da mãe, falar que é a mãe, de uma forma de conseguir lidar com essa raiva, né? A gente pode fazer até aqui um paralelo com o caso do Norman Bates, né? Tanto do filme Psicose mesmo, do Hitchcock, como a série do Norman Bates, que eu acho que mostra isso com mais detalhes, que é o menino que sempre foi ali muito certinho, obedecia muito à mãe era super protetora, não deixava o menino fazer nada, ele não podia sair, se divertir com os amigos, e claramente ele tem uma questão ali, né? E ele passa o quê? Eu não lembro exatamente se ele matou a mãe dele, só que daí ele assume a identidade da mãe, ele fala que ele é a mãe dele, veste as roupas da mãe dele, é uma forma de demonstrar essa raiva que ele nutria pela mãe, né? E agora a gente vai falar da autoconsciência. Deixa eu só beber uma água aqui. Quando a gente fala de autoconsciência, a gente está falando da maneira como esse ser, como esse indivíduo olha para si mesmo e como ele olha para si mesmo ao ser visto pelos outros, né? E uma coisa que a gente tem que destacar aqui é que, né, quando eu coloquei essa frase aqui, ó, ser visto e tocado pela mãe como componente necessário para o desenvolvimento infantil. Ou seja, a gente adquire essa ideia de que nós somos nós a partir do olhar do outro, a partir do toque do outro que nos percebe e que olha para nós. Quando a gente se sente visto, a gente se sente vivo. A gente sente que a gente tem uma existência, que a gente causa algum impacto no mundo. Se o outro olha para a gente, é porque a gente está presente, a gente está causando impacto no mundo. Então, é importante esse olhar materno, né? Esse olhar da família, esse olhar ali das pessoas ao redor para esse bebê. E o reconhecimento da existência desse bebê, para que esse bebê possa adquirir o que a gente vai chamar de segurança ontológica, de saber que existe, saber que é real, saber que faz um impacto no mundo, né? A pessoa que tem essa insegurança ontológica, ela não recebeu isso, ela não recebeu esse olhar, esse toque, esse incentivo pela sua autonomia, por ser quem se é. Ela não teve um ambiente facilitador que ajudasse ela a desenvolver as suas próprias habilidades, seu próprio olhar sobre si, né? Então, ela tem lá o que a gente falou de insegurança ontológica. Não se sente vivo, não se sente real. E essas pessoas elas passam por um dilema chamado medo de ser visto e o querer ser visto. Um medo de ser visto porque ela tem medo do mundo, ela se sente ameaçada pelo mundo porque acha que esse mundo pode destruir ela. E também ela quer ser vista. Por que que ela quer ser vista? Porque ao não ser vista, aí que ela se sente menos real ainda, né? Então é um dilema muito grande. Pô, a pessoa tem medo de ser vista, porque ela sente que isso pode destruir, mas ela também quer ser vista, porque quando a gente é visto, a gente sente que a gente existe, né? E para lidar com esse dilema, o que a pessoa faz? O jogo do espelho, né? Ela vai criar, como a gente fala, um eu ali no self, no verdadeiro self, na mente, que vai observar o eu, o outro eu, que é o corpo, que é aquilo que entra em contato com a realidade. E essa vai ser a relação que ela vai conseguir estabelecer entre um eu que olha e o eu que é olhado, né? O eu que observa e o eu que é observado. E isso causa muita angústia. A gente pode, né, depois a gente vai mostrar aqui um caso da Julie, a gente vai ver como que isso fragmenta a pessoa, né? A gente pode até ver aí o surgimento de vozes, de alucinações auditivas, de se ter mais de uma pessoa dentro de uma pessoa só, né? Porque a pessoa, nessa necessidade de querer ser vista, mas ao mesmo tempo desse medo, ela arruma ali um jeito que vai ser muito prejudicial para ela, porque vai ser muito fantasioso, que é se repartindo e se olhando e sendo olhado por si mesmo, né? É algo complexo de ser compreendido, né? Mas nesse assunto aqui da importância de ser visto, de ser olhado pelo outro, para conseguir sua autonomia,
né, se reconhecer, eu vou mostrar um vídeo aqui, que é um vídeo bem interessante, que mostra um pouco mais dessa sensação de quando a criança, o bebê, não se sente visto, não se sente existindo, né? Se não há um olhar, não há eu, não há a minha existência, eu estou morto, eu estou morto existencialmente, né? Então, uma palavra que define muito bem isso é o desespero, né? O, ai, como que é o nome? Esqueci o nome dele. Kierkegaard. O Kierkegaard, ele fala muito do desespero e até o Ronald Lang fala que é preciso ler o Kierkegaard para entender a esquizofrenia, porque você precisa entender do desespero para entender a esquizofrenia, porque a esquizofrenia é um desespero, é você se sentir ameaçado e falar, comunicar isso de uma maneira enigmática para os outros e, na maioria dos casos, não sendo entendido, né? Então, você está ali com os seus próprios conflitos existenciais, de não se sentir uma pessoa completa e tal. Isso é um desespero muito grande, né? E desespero também é a palavra que a gente vai ver aqui, principalmente nesse vídeo que eu vou mostrar. É uma situação de desespero. Então, vou passar aqui para vocês, ó. É bem forte, né, esse vídeo, porque mostra realmente, como eu falei, o desespero que se dá ali ao não ser visto, né? E por que que é esse desespero? Numa visão existencial, como eu falei, é porque quando você deixa de ser visto, você deixa de existir. Você sente que você não está existindo. E isso nos dá uma angústia, né? Um desespero mesmo muito forte. E interessante que até o Ronald Lang ele traz um exemplo no livro, que as crianças, né, quando, por exemplo, tem medo de dormir no escuro, a gente pode falar que a criança tem medo de dormir no escuro porque ela tem medo de ter um bicho ali, um bicho-papão, sei lá. Então ela gosta de dormir de luz acesa, para saber que não tem ninguém ali. Só que, olhando para um viés existencial, a gente pode ver que talvez o medo de escuro, de dormir no escuro, seja realmente porque não vai ter ninguém ali. Porque ao momento que as luzes se apagam, não tem ninguém ali olhando para essa criança, a criança não está sendo vista por ninguém, ou seja, ela sente que com a escuridão vem também a sua não existência, né? E bem interessante isso, é uma teoria, né? Uma ideia mas que exemplifica muito bem que seria esse medo de não ser visto, né? E bom, agora a gente vai falar sobre um caso da Júlia e tal, mas é isso aí, então.